Fique à vontade. Boa noite, senhores. Boa noite. Me chamo Francinaldo de Almeida, meu amigo aqui. Gilvan Silva, cumprimentar também a todos com boa noite. Boa noite. Cumprimentar com muita gentileza a bancada aqui e ficamos muito lisonjeados por fazer parte da bancada, pessoas que deram instrução e também a coordenação, representando a coordenação, diretoria e a coordenação pedagógica da instituição. Queremos saudá-los fortemente. Pois bem, foi apresentado anteriormente sobre a construção civil pesada. Nós abordaremos dentro da empresa Âncora Engenharia e logo daqui a pouquinho nosso colega vai estar falando todo o processo da empresa, mas nessa abertura de apresentação da introdução, que é a construção civil leve, nós estaremos abordando e estaremos fazendo menção desse empreendimento no qual nós temos a satisfação também de poder falar como técnico de segurança do trabalho e também como empresários do ramo da construção civil. Bom, pessoal, nossa empresa é GFAN Prestação de Serviço, né? Então, fantasia Âncora Engenharia. A nossa empresa contém 100 funcionários, risco 4, e sendo localizado na bairro Nazaré. Bom, a nossa empresa funciona como escritório localizado, né? Da bairro Nazaré, como eu falei, né? E nós fazemos o uso de aluguel de contêineres e andaimes e para grande negócio de indústrias. Ou seja, nossos contêineres são para habitacionais ou para escritórios. Residencial não faz para empreentimento químico. Por que não fazer empreentimento químico? Porque se nós fizermos para locação química, nós temos que apresentar o laudo de descontaminação, que é feito por engenheiro mecânico. Às vezes não fazemos isso, por isso optamos só para fins habitacionais e residencial. Bom, pessoal, a nossa parceria que temos aqui sobre a construção enxuta e a logística reversa. Bom, falar um pouquinho da construção enxuta, que veio lá da década de 40, pós-guerra. Quem inventou isso aí foi no tempo do Henry Ford, GMC, tempo do terrorismo e do... esqueci o nome. Sim, isso. Ou pode ser, a construção pode ser a Lean Construction ou construção enxuta. E quem pegou essa ideia, que é uma técnica, foi o Lauri Koskela, finlandês, ele é. E ele trouxe para a construção enxuta, vamos dizer assim, que é para ter não ter desperdício numa empresa, ter entrega, oferta e demanda do cliente, satisfação, produção, tempo, lucro. Mas para ter isso aí, pessoal, dentro da construção enxuta, primeiramente tem que ter uma boa gestão, bom treinamento, uma boa comunicação com engenheiros, com os técnicos, para funcionar a construção enxuta. E passando para a logística reversa. A logística reversa é nada mais nada menos que é para o que você usa, não ter o descarte correto dos resíduos, não descartar em qualquer lugar, né, vamos dizer assim, para não ter desperdícios, a civilização e reciclagem comum, porém. A construção enxuta, basicamente, ela funciona daquele jeito ali, pessoal. Indústria, que é fabricação, distribuidora, depois vem para o varejo, vem para o consumidor, aí faz a coleta de resíduos correto e vai para a reciclagem. É um ciclo. O que quer dizer com isso, pessoal? Isso também gera muitos empregos na logística reversa. E o nosso cargo-chefe, pessoal, da nossa empresa
é o retrofit. Eu acho que algumas pessoas já ouviram falar, né? Nós ganhamos o prêmio Master em 2018. Nossa empresa tem 10 anos no mercado de profissional. A retrofit, ela é uma técnica de revitalização de casarões antigos e prédios. Não é uma qualquer revitalização, é a revitalização. E pode passar aí. Falar um pouquinho sobre da NR24, que fala sobre o uniforme profissional da construção, né? O uniforme trabalha todo o conjunto de peças vestuárias destinadas à utilização visual produzida pelo empregador. Já é uma lei do Ministério do Trabalho e Emprego, da Portaria 320, 23 de maio. E, vamos dizer assim, a uniforme é a apresentação da empresa, uniforme. E o vestimento, pode passar, por favor. Aí tem um exemplo do vestimento uniforme, né? O uniforme nosso, ele não é um IPI. O vestimento já é um IPI. Por que o vestimento é um IPI? Porque ele contém o CA, né? Certificado de aprovação. Por exemplo de vestimento, pode ser um macacão de saneamento, que trabalha em esgotos. Aquele macacão que trabalha dentro de cama frigorífica também é um vestimento. E é isso aí, pessoal. Basicamente, eu queria falar isso aí, tá bom? Passa pro meu amigo. Tá, você queria aqui, dando continuidade, sobre o organograma da nossa empresa. Creio que todos sabem, ou se não sabiam, já na apresentações que nos antecederam, falaram a respeito do organograma, que é uma representação visual da estrutura organizacional da empresa. É comum nós chegarmos em qualquer instituição e a gente se reportar primeiramente a segurança, a recepção de uma empresa. Mas internamente, dentro da empresa, toda empresa ela tem esse organograma institucional, que é a estrutura montada que ela vai seguir desse formato aqui. Como, por exemplo, aqui na nossa demonstração faz com os diretores, os presidentes, e na subsequência temos coordenadores, gerentes, parte operacional, SESMIT, comercial e as demais, como está descrito aqui nesse organograma. O organograma ele serve para descrever como a empresa se organiza internamente. Há algumas instituições que no organograma delas, eles preferem colocar lá nesse esquema de estrutura, ao invés do diretores, a palavra, o cargo, a função diretores, eles colocam o nome da pessoa, do diretor, e interligado a esse nome é colocado também o quantitativo de pessoas que são interligadas a esses cargos, e assim na sequência de todos. Pode passar um pouco. SESMIT. O SESMIT, toda empresa, ela precisa desse serviço especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho. Veja bem, a Âncora Engenharia adota um dimensionamento onde nada mais são do que colaboradores da área de saúde que visam a garantir a integridade física da equipe de trabalho no ambiente ocupacional. De acordo com a NR4, como vocês estão acompanhando aqui, o SESMIT da empresa contém um médico do trabalho, um enfermeiro do trabalho, um auxiliar de enfermagem do trabalho, um engenheiro de segurança do trabalho e um técnico de segurança do trabalho. Pode passar um pouco. Aqui, sobre o dimensionamento da CIPA. É muito comum para nós que estamos formando agora, é muito comum para nós e para outros que estão também, como os colegas que estão nos vendo aqui, estão na sequência para chegar a esse momento também do TAC. Até lá pode ser que aconteçam algumas variações de mudanças nas NRs. A exemplo aqui é a NR5, agora em dezembro de 2022, houveram alterações. E dentro da CIPA, logo na sequência estarei falando sobre o assédio, que foi a inclusão na nomenclatura. Em suma, o quadro 1 da NR5
que trata do dimensionamento da CIPA, que é desenvolvido com base na classificação nacional de atividade econômica, que é CNAE, no grau de risco, GR, né? E o número de empregados no estabelecimento. Como assim? Eu pergunto para os senhores aqui presentes, alguém já ouviu falar no dimensionamento da CIPA? Só dê um sinal, por gentileza. Poucos. Pois bem, obrigado. Então, o que acontece? O dimensionamento da CIPA, para nós sabermos essa classificação, esse grau de risco e esse número de empregados do estabelecimento, os senhores poderão ir consultar, por exemplo, diretamente pelo site da Receita Federal. Para isso, eu já tenho que ter, ou você tem que ter, o CNPJ da instituição, da empresa. Com esse CNPJ, ao lançar no site da Receita Federal, por exemplo, você pode pegar, inclusive, o nosso CNPJ da Âncora Engenharia, lançar lá, que você vai obter resultados que chegarão no dimensionamento da CIPA. Por exemplo, a nossa empresa, lá na abertura, onde o nosso colega Francionaldo falou, são 100 funcionários, 100 colaboradores. E ele também frisou lá sobre o grau de risco 4. Sendo que aqui, ó, não sei se está um pouco pequeno, mas acredito que dá pela explicação. Lá no quadro 1 da NR4, ela fala sobre as atividades, sobre as atividades, a relação, a classificação de todas as atividades. Então, por lá, a gente vai saber que ramo, qual a atividade principal daquela empresa. No caso, nós aqui, nós temos 100 funcionários, 100 colaboradores, aí aqui o grau de risco é 4. Aí, para fazer o dimensionamento da CIPA, o que é que nós precisaremos? Aqui, esses efetivos, aqui ó, são 3 no caso aqui efetivo, e 2 suplentes. Sendo que 3 efetivos por parte do empregador e 3 efetivos por parte do empregado. Da mesma forma, os suplentes aqui também. Assim como parte para parte do empregador, também do empregado. Por gentileza, passar. Sobre o assédio no trabalho e na nova CIPA. Quem de repente entre nós aqui já não passou também por uma situação parecida? Às vezes um elogio, às vezes um cumprimentar, uma mão, quem sabe, boba ali, ou lá. A Âncora Engenharia, ela preza por esse procedimento dentro dos padrões legais. Como eu falei anteriormente, no dia 20 de dezembro de 2022, como dito aqui, foi publicada a portaria do Ministério do Trabalho e Previdência, através dessa portaria 4219, que propôs alterações na NR5, incluindo a própria nomenclatura da CIPA. Por exemplo, a CIPA, na grande maioria, todos sabem aqui, ela é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. A CIPA em si, eu até vi do colega com um outro ar, se eu estiver errado, depois os senhores da bancada podem nos corrigir diretamente. Mas o que eu observei, um dos conteúdos que nós tivemos como referência, por exemplo, a CIPA, ela continuou com a mesma nomenclatura, porém, só acrescentou o termo de assédio. Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de assédio. E não somente e assédio, de assédio. Então, ela passou a se chamar, isso que eu acabei de falar, tá bom? Ela passou a ser responsável também por abranger medidas de prevenção de combate ao assédio no ambiente de trabalho, inclusive na própria Âncora Engenharia. Pode passar, por gentileza. Vamos lá. Quantos de nós já estivemos, até mesmo alguns colegas, os senhores que estão aqui presentes, já estiveram em um momento que estava tão à vontade, só que se esqueceu da sua postura, sua coluna, aí depois se espreguiçou, sentiu um chilique. A Âncora Engenharia, preocupada com o bem-estar de todos os colaboradores, pensando não sobrecarregá-los também, ela propõe entrar dentro dos padrões legais, como regem todas as normas. Veio falar do lazer. O lazer, como assim? Não o lazer de liberar o funcionário para ir para a praia, para o banho, não. Mas um lazer no qual, digamos, todos os colaboradores, 100 colaboradores da Âncora Engenharia, eles têm o seu momento de recreação. Que essa recreação faz com que naquele intervalo de um almoço, intervalo de um expediente para o outro, para pegar serviço, é oferecido na própria empresa recreações como distrações, brincadeiras, ping-pong, algumas descontrações, na verdade, para deixar o colaborador, a pessoa em si, tanto profissionalmente e até pessoalmente falando,
em um estado de melhora psíquica, emocional, física, para que quando retornar, possam retornar com bons resultados para a nossa instituição. Porque, como foi falado anteriormente pelo Francinaldo, a nossa empresa ganhou o prêmio Master, o prêmio de alta categoria no que diz respeito ao troféu Retrofit, sobre as grandes empresas, grandes estruturas dentro de Belém e fora de Belém. Inclusive, só vou mencionar, fazer um parênteses aqui, Francinaldo e os colegas, que a maior empresa de estrutura, em estrutura e revitalização, foi realizada, melhor dizendo, lá em Santa Catarina, uma empresa onde ela também levou o nome da Âncora Engenharia. Os senhores da bancada terão mais explícito e mais direto, historicamente falando, sobre essa empresa. Inclusive, quando vocês mencionaram, se observaram já, verão ali o tamanho todo a respeito dessa empresa. Vai passar. Bom, aqui é o nosso gráfico de despesas e lucros de qualquer, melhor dizendo, da nossa instituição. Em qualquer empresa, ela sempre passa por isso, ainda que não tenha, ou que não faça, mas há alguém sempre responsável. Nós temos a preocupação de trazer especificamente isso aqui, olha, acidentes e óbitos. No ano de 2022, nós tivemos um percentual de 0,1% de acidentes, já em óbitos, nós obtivemos 0%. E aqui nas demais, a respeito de compras, uniformes, marketing, EPI, EPC e lucro da empresa. Tá? A respeito do marketing aqui, a nossa empresa ela trabalha fortemente com a plataforma de divulgação e de uma forma intensa para que o nome da Âncora Engenharia tenha e consiga sempre conquistando troféus, para trazer o bom nome da nossa região, do nosso Pará. Pode passar. E assim, a gente agradece a todos, a bancada, o público presente. Muito obrigado. Ok? Pode